Boa noite. O que nós pretendemos falar, reparem bem, falar. Então, basta a minha voz, certo? Hoje eu estou com uma fotofobia meio complicada. Então não vamos entrar nesses méritos. A questão que eu quero discutir é um ambiente geopolítico e macroeconômico mundial, que não está bom e nem tende a melhorar. Então, vamos lá. Primeiro, o aspecto geopolítico. A crise na Eurásia entre a Rússia e os países da OTAN na Ucrânia foi muito mal conduzida pelo Ocidente e pelos Estados Unidos, porque levou a um punhado de situações absolutamente desnecessárias que deixou a economia mundial, que já vinha capengando em função da pandemia, ainda pior. Explicando rapidamente, a Rússia é um grande fornecedor global de energia, gás, petróleo, urânio combustível, carvão mineral, certo? As sanções que o Ocidente aplicou para a Rússia partiram de um pressuposto muito imbecil, de que se eles não comprassem da Rússia, ninguém mais compraria. É óbvio que isso não aconteceu. É evidente que não é assim que as coisas funcionam. Então a única coisa que eles conseguiram foi diminuir a oferta total de energia no mundo. Isso fez com que os preços dela subissem. Em função disso, a Rússia, mesmo vendendo menos, está ganhando muito mais, certo? Então, cada dia que essa guerra dura, mais as tulhas da Rússia são enchidas de dinheiro e mais as tulhas do Ocidente são enchidas de problema. Como assim? O aumento do preço da energia, o gás chegou a dobrar desde o início do conflito, no caso da Europa Ocidental e das Ilhas Britânicas. O preço do gás dobrou. Isso levou o preço da energia para patamares enormes. Fazendo isso, muitos agricultores, que no caso da Inglaterra, que tem um clima horrível, depende de energia para plantar em estufa, tiveram que paralisar suas atividades. Ora, diminuindo a oferta de energia, os preços aumentaram. Diminuindo a oferta de alimentos, adivinha, os preços também aumentaram. E qual que é a situação? A situação passou a ser de insegurança alimentar, certo? Essa insegurança alimentar, fome, em alguns casos, evidentemente, não cria um ambiente que favorece o consumo, porque, na verdade, nós estamos lidando com desemprego em larga escala, com recessão. Falando de recessão, as vendas diminuem, a economia toda degringola. Os Estados Unidos estão a milímetros de entrar oficialmente em recessão, certo? Então o ambiente está horrível, mas ele piora e vai piorar. O que acontece? As moedas do Ocidente sofreram uma desvalorização brutal. O iene vale a metade do que valia 5 meses atrás. O dólar desvalorizou. Valorizou em relação a moedas fracas, mas de um aspecto geral, vamos colocar em cima do rublo, então valorizou em cima do euro, certo? Mas em cima do rublo ele perdeu 30% do valor. Então, o Ocidente está numa situação muito complicada e isso prejudica a vida das pessoas. Certo? Você tem, não milhões, dezenas de milhões de pessoas na Europa Ocidental, Estados Unidos, em situação de insegurança alimentar e milhões enfrentando a fome. Isso vale para adolescentes, vale para crianças, vale para idosos. Então, há uma situação, um ambiente macroeconômico muito ruim mesmo. E o que os Estados Unidos fazem? Tenta trazer de volta a paz, o diálogo, as negociações para resolver o problema com a Rússia, que está numa situação de força, e diminuir, ou pelo menos, fazer alguma coisa para resolver essa questão da crise. Não. O que eles estão fazendo? Eles estão escalando em Taiwan. Então isso é um horror. A situação já está ruim na Rússia, certo? A OTAN já está perdendo a guerra. A Ucrânia já perdeu 40% da sua população, 20% do seu território. E os Estados Unidos, não satisfeitos, estão fazendo o quê? Buscando outra encrenca, só que no caso em Taiwan, contra a China. Gente, isso é uma burrice atroz, porque os Estados Unidos não têm mais fábricas igual tinha 30 anos atrás. Os Estados Unidos dependem brutalmente do que importam da China. E se eles acham que a China vai continuar exportando se for desafiada por uma guerra, eles estão cometendo um erro enorme. Os Estados Unidos não têm mais condição de abastecer a própria população com bens industriais.
Não tem a mínima condição. Nesse sentido, se você acaba com a oferta chinesa de bens de consumo, de bens de capital, de todo tipo de produtos industrializados, a única coisa que vai acontecer nos Estados Unidos é uma inflação brutal, que vai desvalorizar a moeda como os Estados Unidos jamais viram. Agora, eu pergunto, mesmo se você não compreenda, não entenda muito a economia, qual que é a chance de um negócio desse dar certo? Nenhuma. Não há a mínima nem a mais miserável chance de dar certo. Então, a minha recomendação sincera é ouro. Ouro é a única coisa que oferece segurança nesses momentos difíceis. Cautela. Aprisione recursos. Não seja perdulário. Tome cuidado demais ao investir, porque as coisas podem dar errado muito facilmente. E se cuidem.